Olá, boa noite. Meu nome é Márcio Orbe de Lacerda, RU 1362654. Estou cursando licenciatura em Pedagogia, sou da turma de 2018. Estou no processo de estágio em extensão já, na educação infantil, o estágio à distância. Estou aí no processo de finalização do meu curso. Fiz 2 vídeos anteriores, né? Quem puder verificar, só acompanhar aí no canal, onde fala sobre o papel do lúdico na natureza e a importância do tema de consciência a favor da preservação da natureza na educação infantil. Hoje eu vou estar passando um pouco para vocês a importância dos professores na educação infantil, aí nos seus primeiros anos na educação infantil, ou seja, no primeiro contato da criança no início da educação por outras pessoas, porque quem dá educação em casa é os pais, e aí o professor entra com a aplicação de conhecimento em si para desenvolvimento da criança, correto? Aqui fala sempre que o professor é intermediador, ele vai intermediar a criança através do conhecimento dele, né? Lógico que o conhecimento, não o conhecimento em si do professor, mas sim aquilo que ele estuda, e várias pessoas estudam e faz lá os projetos e todos os projetos de aula, os projetos de forma de conduta dentro da sala de aula, desde alimentação até apresentações de trabalhinhos em datas comemorativas, tudo isso feito pela direção do colégio, né, da creche ou do colégio, que seja, e aí se entra no consenso e é aplicado, até mesmo em consenso dos pais, e é aplicado aí em sala de aula para as crianças. Então, assim, o professor em si, ele é a pessoa que vai ter o primeiro contato na formação do cidadão, ou seja, a realização da criança do conhecimento que contribui diretamente na formação do caráter da criança, correto? Porque a partir dali, querendo ou não, o professor de educação infantil vai corrigir algumas anomalias que a criança vai apresentar, de uma forma de se comportar, uma forma de responder, uma forma de falar, e posteriormente vai tentar, de uma forma lúdica e direta, de contribuir para o crescimento social e também do crescimento. Não, agora me fugiu a palavra da cabeça agora. Do crescimento educacional da criança, correto? Enfim, isso tudo, professor, tem extremamente importância. Além de tudo, a carga que é sobreposta sobre o professor, que a gente fala que hoje o professor é mal valorizado no nosso país, isso daí esse papo nem vai entrar em discussão, que realmente é. Agora você imagina a responsabilidade de uma pessoa pegar 10, 12 crianças de 6 meses, varia muito aí de berçário, etc., de 6 meses até 2 anos, 3 anos, entregar seu filho na mão de uma pessoa que você não conhece. Olha a responsabilidade que tem um professor de pegar uma crianças, que é um bem mais precioso que uma família tem ou que um pai ou uma mãe tem, vai pegar para ela, e o papel extremamente importante de que educar a criança e dar início a uma formação educacional para aquelas crianças. Tá? Porque daí eu sempre falo para você repetir, quem educa é pai e mãe. Quem educa, educa. Deixa um cidadão social, a parte social da criança, a parte de comportamento, de educação em respeito ao próximo, é os pais. O professor está ali para aplicar conhecimentos que vão direcionar aquela criança aí no seu rumo de vida profissional e formação. Me fugiu de novo a palavra, desculpa. De formação educacional da criança, correto? A questão de ler, escrever, interpretar, abrir a cabeça da criança na hora de interpretar o que é lido, o que é passado para ela, o que é certo, o que é errado. Que infelizmente hoje em dia muitas das formações do cidadão é assim, a pessoa chega a algo para as pessoas, informações para as pessoas vão absorver aquilo como uma absoluta verdade e não procuram verificar fontes ou verificar informações concretas, não, fica aquilo para ela que é falado uma verdade. E se não, e assim a pessoa tem que saber, algo falado para ela, é concreto, foi escrito por quem, aquela informação é de quem. Então assim, o professor em si ele tem esse papel de direcionar a criança pelo um cidadão, digamos, democrático, educacionalmente e socialmente. Então, assim, ele tem que ter as conclusões deles através de conhecimento, de leitura, de interpretação.
E quem que passa isso para ela? São os professores, tá? São os professores que vão passar isso para a criança, tá bom? E a gente tem várias citações. Tem uma citação aqui da Catherine Leclerc, que ela fala assim, ó. Educar na curiosidade é respeitar ritmos, suas necessidades básicas, sua inocência e não adiantar etapas. Educar na curiosidade para que as crianças possam apreciar a beleza. E educar na beleza para que as crianças possam encontrar motivos para encontrar-se. Então, essa é uma citação muito bonita, eu vou repetir. Educar na curiosidade é respeitar ritmos, suas necessidades básicas, suas inocências, não adiantar etapas. Educar na curiosidade para que as crianças possam apreciar a beleza. E educar na beleza para que as crianças possam encontrar motivo para encontrar-se. Ou seja, quando a gente vai falar em educação nas crianças, a gente não pode, por exemplo, em algumas situações, você não pode pular etapa. Porque assim, existe um ciclo de conhecimento na criança, principalmente no início, de assimilação, de interpretação, de adquirir conhecimento. E quando você começa a pular etapas, você acaba não criando uma forma consciente para a criança, ou seja, uma forma dela interpretar as coisas. Ou seja, não adianta nada você ensinar a raiz quadrada para uma criança que está no ensino fundamental ou no ensino infantil, educação infantil. Você está pulando etapa. Até mesmo, na minha humilde opinião, você está querer implantar educação sexual na educação infantil em crianças de 1, 2, 3 anos, porque está pulando a etapa da vida dela. Além de tudo, o papel do professor também, nessa citação da Leclerc, é que ele fala assim, que é educar na beleza. Ou seja, o papel ali no iniciais do professor na educação inicial é tão importante que a partir dali vai vir o estímulo da criança pegar gosto pela educação, pegar gosto em estudar. Ou seja, se o professor for ruim de uma forma de não educar, de uma forma carinhosa, de uma forma de trabalhar por amor pela criança, ele acaba travando a cabeça da criança, e a criança vai acabar futuramente assim, indo por obrigação estudar. Que, infelizmente, hoje em dia é o que está acontecendo. Muitas crianças largam a escola ou nem mesmo acabam os estudos. E aí o professor, como ela cita aqui, tem que educar na beleza para que a criança possa encontrar a beleza de ser educado. Por exemplo, eu gosto muito de História e Geografia, porque assim, os meus professores de História e Geografia, na minha educação infantil, me ensinaram a beleza da História da Geografia. Correto? Estou fazendo pedagogia, futuramente pretendo fazer uma faculdade de História ou Geografia, mas isso eu tenho em mim hoje com 33 anos que eu gosto muito de História e Geografia. É natural para mim pegar informações de história de presidentes, que passaram, história de Napoleão, história de Joana d'Arc, tudo que for citado, eu consigo assimilar o que eu gosto daquilo. Assim, é interessante o passado para mim. Eu sei que o passado que não formou o presente, e o presente que vai ser a história do futuro. Enfim. Então, assim, se os meus professores não tivessem me mostrado a beleza dessas matérias, talvez eu não gostaria, eu talvez nem fazia faculdade, eu nem estaria aqui fazendo esse vídeo com vocês. Então, assim, ela cita assim que tem que educar na beleza para que a criança faça a beleza, goste, adquira a beleza de querer aprender, correto? Isso é uma citação muito boa dessa escritora. O papel do professor vai além do que somente transmitir conhecimento. O mesmo possui responsabilidade de transmitir e estimular condutas e atitudes dentro da criança. Ou seja, ele também, o pai e a mãe têm um papel de educar, como eu estou falando, mas o professor também existe lá o seu papel paralelo com os pais. Porque senão acaba criando um choque de ideias. Uma criança que tem uma conduta em casa, na hora que chega dentro da sala de aula, que passa praticamente 5, 6 horas, na hora que chega em casa, acaba batendo um confronto de ideias e a cabeça da criança vai pirar. Por isso a importância
de formações de conteúdos através dos projetos de PPP, dos pais participarem. Porque se ali tiver uma ideia, ali tiver um conteúdo que o pai não concorda com a educação do filho, vão entrar em discussão com o professor, com direção, e aí eles entram no consenso e ele entra no plano de ação e realizam. Então, assim, o professor também, não, ele transmite conhecimento, mas também tem a questão da formação social da criança. A gente sabe muito bem disso, que hoje em dia, eu mesmo tinha muitos professores na minha época, eu tinha como pai e como mãe, porque me aconselhava muito. Meus pais são analfabetos, não tinha muito o que passar para mim, e eu acabei pegando afeto por alguns professores. Isso é natural. E aí você dá essa importância do professor na vida de um ser humano, entendeu? Principalmente na educação infantil, que ali vai ser o start para ele permanecer nessa vida educativa. Então, assim, o professor ele tem o trabalho de ensinar os conteúdos, mas ao mesmo tempo, paralelo, junto com os pais, a educação de formar crianças de boas condutas. Ah, Márcio, mas assim, hoje em dia a gente vê vários papos paralelos falando sobre estilos de educação que tem que ser aplicada, de grupos de pessoas que querem incluir novas formações de educação dentro da sala de aula, mas isso não cabe a mim discutir. Eu estou aqui para falar da educação que eu aprendi, que eu acho que vai ser, na minha concepção, é o que é o correto e que eu quero que minha filha seja aplicada para minha filha de 5 anos. E aí o professor, na formação do professor em si, ele tem um papel de estragar a criança, ou até mesmo de estragar a criança, lógico, se eu for um professor de má formação ou não está fazendo aquilo por amor, ou não está fazendo aquilo da forma correta, acaba estragando a formação educacional da criança. Mas aí, pelo outro lado, pode ser igual meus professores, igual minha professora Fátima, eu gosto muito dela, me ensina muitas coisas hoje, que dá-te estímulo para você estudar e formar um bom cidadão. E quando você se forma um bom cidadão, hoje em dia, hoje, meus 33 anos, eu lembro de todos os meus professores da minha vida. Depois de 30 anos, quando eu comecei a estudar, eu lembro professores da minha primeira série. E daí você dá essa importância do professor na educação infantil. E onde eu comecei, eu acho que a maioria de vocês também lembram, pegaram um gosto pelo conhecimento. Enfim, vamos definir educação como conhecimento. Então, assim, quando a gente vê o professor, ele está ali também na sala de aula para gerenciar a questão do compromisso dele de respeito e empatia com o coleguinha. Entendeu? Se você vê uma educação de respeito e empatia com o coleguinha, como que vai ser o adulto? Aí o papel do professor também, respeito, entre respeitar de criança, ter empatia pelo outro. O professor também está nisso. Hoje em dia, na nossa vida adulta, o que mais está faltando é isso, é respeito e empatia. E o professor na sala de aula tem que trabalhar isso também. É para você ver a importância que é o professor na sala de aula. Enfim, esse é um vídeo de alguns materiais que eu peguei. Eu espero que vocês tenham gostado da importância do professor na formação da educação infantil. O próximo vídeo que eu vou falar é a respeito da educação dos pais, a respeito do papel dos pais na formação da criança na educação infantil. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.